falar de psique, já que ela estampa a capa desse podcast. Foi a inspiração para o nome dele, que ela, na verdade, tem acento, né? Psique. Aqui eu escolhi propositalmente o termo psique plena, porque a gente, na verdade, está falando também dos processos, né, internos psíquicos, conscientes e inconscientes, indo além da mente. Mas psique, ela é a alma. Na mitologia, ela acaba sendo a representação da alma humana. E aí o mito dela, né, a história, conta a jornada de transformação, de elevação, de iluminação dessa alma. E é, como eu disse lá no primeiro episódio, o meu mito favorito, preferido. Eu acho lindo. Não pela questão, muito menos pela questão que fala sobre o amor em si, né? Toda essa jornada dela, ela nasce, ela começa a partir do movimento de psique, de busca pelo amor, de Eros, que ela acaba perdendo ali no meio do caminho. Mas é muito menos por isso, muito mais por tudo que ela faz. O processo em si. E para um desavisado, né, que cai assim de paraquedas nesses assuntos, parece sem sentido a gente ficar falando de mitologia, ficar trazendo mitos, histórias tão antigas que, como dizem, nunca existiram, né, são só histórias. Mas, como o próprio Jung fala, se essas histórias fossem realmente... não fizessem sentido algum de existir, possivelmente elas já teriam se perdido há muito tempo. Porém, até hoje, a nossa psique traz essas histórias, esses mitos, através da nossa experiência de vida e através dos sonhos também. Então, muitas vezes, você pode ter um sonho que trabalha temas arquetípicos, que tem relação com certos mitos, e você sequer sabe. Às vezes, você vive experiências na sua vida que estão alinhadinhas com alguma história mitológica e você não faz a menor ideia. E eu poderia trazer aqui uma infinidade de histórias de pessoas famosas, inclusive, que a gente vê por aí. E, claro, obviamente, né, falando da própria representação artística, né, do cinema, enfim, de tudo mais que se baseia nessas histórias. Não é à toa, não é só porque é uma escolha que dá certo, é porque são temas, é uma escolha de temas que se conectam, se comunicam com partes muito profundas nossas. Porque, bom, como o próprio Jung, né, voltando para ele, como ele propõe, a gente não é tábua rasa, a gente não vem tábua rasa a esse mundo, a gente traz uma bagagem pré-nascimento e esses arquétipos, eles são acessados através dessas vivências, dessas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Seja por necessidade, seja... Bom, tudo é por necessidade, na verdade, né? Assim, eu pelo menos acredito nisso. E talvez quem esteja aqui me ouvindo também, de que a gente precisa passar por certas experiências para aprender. É a necessidade do aprendizado para a nossa evolução. E é isso, na verdade, que psique faz ao longo de toda a jornada dela. Ela, muitas vezes, chega no... Afrodite, né? Indo um pouquinho pro mito, eu não vou contar todo ele, porque é enorme. Eu vou trazer só... pontuar algumas coisas. Depois que ela faz lá, que tem os acontecimentos da perda do amor, de Eros, ela vai até Afrodite e pede a ajuda da deusa, que no caso é a sogra dela. E aí a Afrodite dá 4 tarefas para ela fazer. Ela passa
por essas 4 tarefas, todas muito difíceis, cada uma mais difícil que a outra, e em vários momentos, a todo momento, na verdade, ela pensa em desistir. Ela apenas sente que não dá conta, que não consegue e quer entregar os pontos, como a gente diz, né? E é nesse momento que a gente muitas vezes chama de noite escura da alma. A gente passa por essas noites várias vezes ao longo da vida e são momentos em que tudo está muito escuro, em que a gente não tem esperança alguma de sair daquele lugar, em que a gente não vê a saída, não enxerga, não encontra a solução para se tirar daquele lugar, daquele estado. E é o momento em que você está quase desistindo. E na história de Psique, é exatamente nesses momentos em que ela recebe ajuda. Forças internas, no caso externas na história, mas se a gente traduz para a nossa vida, forças internas que vêm do inconsciente trazendo uma ação, uma orientação, uma dica, um pequeno movimento ou a própria ajuda que resolve, que faz a gente sair do lugar, que faz a gente dar um passo naquela direção. Na história, no mito, né? Ela é ajudada, por exemplo, por seres, formigas, né? Seres, animais, são as nossas partes mais instintivas. E tem um outro trecho, que é a última tarefa dela, em que ela precisa descer, fazer a descida. E foi esse trecho, na verdade, que me inspirou a vir aqui gravar, porque eu estava lendo, na verdade, sobre Perséfone, e ela é aquela que faz a descida. Ela entra no Hades, ela vai para as próprias profundezas e volta de lá rainha de si, né? A rainha. Ela desce Coré e retorna Perséfone. Quer dizer, e se torna Perséfone. E, enfim, a gente vai falar disso em outro momento, com absoluta certeza, porque esse é um arquétipo muito forte para mim. E quando eu falo, né, lá no início sobre os nossos mitos pessoais, né, aqueles que talvez mais nos influenciem ao longo da vida, esse é um exemplo. E, na verdade, Psique, ela precisa fazer a mesma coisa, ela precisa ir até as profundezas do Hades. E Afrodite ordena, né, que ela pegue um pouco da beleza de Perséfone e traga até ela. E Psique se desespera mais uma vez, mas com muita razão, porque ir ao Hades não é o deus, mas Hades é também o reino dele, que é o submundo. E, bom, vai ao submundo, ou aqueles que têm a característica de intermediários. Hermes, por exemplo, é um arquétipo de um deus intermediário, ele transita entre os planos, entre os mundos, mas Psique é uma garota comum, ela é uma mulher humana. E humanos que vão ao submundo é porque eles foram de arrasta, como se diz, né? Ultimamente. É o momento da morte, é só assim que a gente acessa. Ou, se a gente conseguir absorver as características ou se descobrir em si as características de Perséfone, que todos temos, em que a gente consegue mergulhar nas nossas profundezas e retornar. Bom, muitas pessoas não conseguem fazer esse retorno e se perdem nesse caminho. E é por isso que Psique, como uma mulher comum, ela é orientada. Mais uma vez, forças do inconsciente, forças, enfim, de auxílio vêm e orientam. Explicam o que ela tem que fazer, o que ela não pode de jeito nenhum fazer, o que ela precisa levar. E um detalhe muito importante nesse trajeto, nessa parte do trajeto,
é que ela não vai armada. Ela não pode. O Hades é um lugar, até então, tudo que é desconhecido é perigoso pra gente, né? E aí trazendo pra nossa realidade. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, muitas vezes, de sair do lugar, porque a gente não consegue. O nosso instinto de sobrevivência não deixa a gente dar um passo além daquilo que é conhecido. E aqui, pra ela é a mesma coisa. Ela morre de medo. Ela morre de medo da morte, né? De se perder por lá. Só que ela não pode ir armada, apesar de todos os perigos que ela possa imaginar que tenham lá naquele lugar. Ela não pode levar nenhuma arma. Ela tem que ir ela. No tarô mitológico, o naipe de copas, né? Todo ele narra a história de Eros e Psique. E a carta do 8 de copas, que num outro tarô Zen do Osho, ele traz palavras associadas a cada carta, né? A energia da carta. O 8 de copas, no tarô do Osho, se chama deixando ir. No tarô mitológico, a gente tem a descida de Psique. A gente precisa deixar para trás todas as nossas crenças, todas as nossas máscaras. Muitas vezes, inclusive, a ideia associada a esse pequeno trecho é de que ela precisa ir nua. Ela faz a descida nua, ela não pode levar nada com ela, sequer a roupa do corpo, porque são as nossas máscaras, né? Aquilo que a gente, para funcionar no mundo, acaba se tornando, acreditando que é a nossa defesa, né, também. E a gente não pode levar nada, nenhum tipo de arma, ou psique, né? Mas a gente também. Quando a gente mergulha dentro de si, quando a gente se entrega para o processo de autoconhecimento e de cura também, a gente não pode se armar, a gente precisa, na verdade, se desarmar. Deixar de lado tudo aquilo que afasta a gente da cura, né? As máscaras, elas são isso, são as nossas proteções. E esse pedaço, pra mim, no mito todo, ele é um dos mais importantes. Talvez por essa relação íntima com o arquétipo de Perséfone, mas, e aqui a Psique se torna um pouco Perséfone. Ela precisa se entregar. Ela precisa vencer o medo, usar a sabedoria que foi passada para ela e ir, se entregar, mergulhar e confiar também. Também nas instâncias superiores, né? Confiar que ela vai conseguir retornar. E se for preciso, ela vai ter ajuda. Na verdade, na história, no mito, se quer dar uma pisada na bola, ela faz um negócio que ela não podia fazer, mas tudo bem, no final das contas tudo dá certo. E o quanto isso também não se aproxima das nossas humanidades, né? Naquele momento em que a gente sabe que precisa mudar um comportamento, a gente sabe que não dá mais para seguir daquele jeito, a gente sabe que não é para fazer aquilo de novo, e a gente acaba fazendo. A gente dá aquela pisada na bola, consciente, né? Talvez nesse momento já bastante consciente de eu sei que eu não deveria, mas eu não sei fazer diferente. Uma vez, inclusive, eu fiz uma postagem, porque a minha conta no Instagram, ela é assim, um buraco de minhoca. Ela já teve vários nomes, ela já nem tem mais as postagens antigas, eu já deletei a conta, enfim. Mas em algum momento da história da minha passagem pelo Instagram, eu fiz um post com essa historinha que eu não me lembro exatamente, o autor tinha um autor e contava a história do buraco, o nosso buraco. Que a gente tá andando na rua, vê um buraco e cai no buraco. Ou melhor dizendo, a primeira
primeira parte, né? A gente não vê o buraco e cai no buraco. E lá dentro, a gente não sabe como sair dele. E aí a gente fica lá e tal, se desespera, até que vem uma força e a gente consegue sair de lá. E aí a gente segue caminhando, vê o buraco e cai no buraco. Agora a gente caiu sabendo que ele estava ali. E aí vai passando, né, essa história. Na próxima vez a gente vê o buraco, a gente sabe o que tem dentro do buraco e ainda assim a gente cai nele. E às vezes a gente segue caindo nos mesmos buracos na vida por muito tempo, até que a gente consegue virar uma pequena chavinha. E aí a gente já não cai mais tanto, ou demora mais, ou como nessa historinha do buraco conta, na última parte dela, a gente seguiu por um caminho diferente. Eu sequer vejo aquele buraco de novo, porque eu peguei uma outra via. E voltando ao mito, né, eu, como sempre, abro aquelas abas e vou falando de outras coisas, mas Psique, no final das contas, ela teve esse auxílio todo, ela cumpriu as suas tarefas, ela consegue cumprir essa última tarefa, a mais difícil de todas elas, são 4 no total, 4 também é um número muito simbólico, e ela consegue não só o perdão de Eros, que ele, na verdade, é uma história à parte, né? Ele tem as questões dele ali com a mãe e tudo mais. A gente pode também ampliar essas imagens. Mas Psique não só consegue o perdão dele, recupera o amor dele e, na verdade, ela consegue a elevação. E aí, voltando para a ideia de Psique representando a alma humana, ela passa por todo o processo de queda e elevação. Ela cai, ela vai para o fundo, ela precisa mergulhar no próprio interior para perceber tudo aquilo que precisa ser mudado, de comportamento e tudo mais, e ela volta. E não só volta, mas ela vai além, ela se eleva, ela transcende, na verdade. Ela é transformada em deusa, ela se torna, na verdade, uma deusa. Ela é elevada ao Olimpo, né? Não só levada, mas elevada ao mesmo nível dos deuses. Claro que aqui é importante lembrar que nós temos, como sempre diz por aí, né? A nossa centelha divina, nós somos feitos à imagem e semelhança, né? E nós temos a divindade em nós. Porém, a gente não pode se confundir com os deuses. A gente precisa reconhecer que eles são maiores. E aí a gente está falando de arquétipo. Nós jamais seremos o próprio arquétipo. E muitas vezes, Nietzsche é um exemplo de alguém que se confundiu com o arquétipo, com a força arquetípica e não foi muito bom para ele. A gente não pode se achar Deus. A gente precisa se manter humano, se reconhecer humano, mas reconhecer dentro de nós a centelha divina. Reconhecer que temos uma parte divina em nós. E é essa parte que leva a gente adiante, que faz a gente buscar a nossa elevação e iluminação, como o próprio mito de Perséfone. Essa é a história dela, essa é a história da alma humana, essa é a história da jornada de nós humanos. É para isso que a gente está aqui. Não é para guerrear, não é para impor as nossas vontades, não é para pagar boleto. A gente está aqui para evoluir, para crescer, para aprender algo, porque o corpo vai ficar para trás em algum momento, como foi o próprio medo dela, né, de fazer a descida, se reconhecendo humana, sabendo que lá não era um bom lugarzinho para ela colocar os pés, né? A famosa terra dos pés juntos. Então, ela sabia disso. Até porque esse é um fato, né? A gente vai morrer. Todos vamos morrer em algum momento,
mas a gente não quer fazer isso agora, né? Eu acho que a maioria, pelo menos, não tá muito afim de fazer a passagem. E por que a gente quer ficar aqui? Por quê? É só pra curtir uma praia e desfrutar de bens materiais e boa comida? Será que é só isso que mantém a gente vivo? Será que é só isso que faz a nossa alma seguir mantendo a nossa vida? Porque são escolhas. A cada dia que a gente emerge do sono, o momento do sono é uma pequena morte. Bom, palavras de Jung, né? Diariamente, a consciência desperta das profundezas. Então, é um pequeno renascimento diário. E o que faz a nossa alma ou o nosso espírito, né? Fazer a escolha de acordar e não ficar por lá. Porque lá, digamos assim, é o lugar dele, é o lugar da nossa alma, é no inconsciente. A gente está aqui de passagem, tanto que o corpo é perecível. Se fosse para ser eterno, nós seríamos eternos, mas não somos. Então, daí a gente tem uma pequena dica de que aqui é passagem. Então, o que faz? O que traz essa escolha de vou acordar? Eu vou ter mais um dia, eu tenho mais uma oportunidade de viver. Para quê? Viver para quê? Você já se fez essa pergunta? Para que você está vivendo? Para que você está acordando diariamente? E qual o propósito de seguir vivendo? Enfim, vou terminar com essa pergunta, porque é importante cada um se fazer. Todos nós, acho que falei isso no início, todos nós estamos na nossa jornada de psique, todos nós estamos em algum ponto dessa jornada e cada parte, cada pequeno detalhe dela tem um propósito, tem para que isso está acontecendo. E quanto mais a gente se faz essas perguntas, mais a gente tem a oportunidade de descobrir as respostas e mais a gente entende o nosso caminho, de onde a gente está e para onde a gente está indo e o que a gente precisa fazer para sair desse lugar e chegar no próximo. Que passos a gente precisa dar? E muitas vezes, não vou dizer que sempre, mas muitas vezes isso talvez ajude o trajeto a ficar menos turbulento. A gente acaba tendo uma força maior, como o psique teve os auxiliadores, né, ao longo do caminho, a gente tem uma força de ancoramento maior que acaba ajudando a gente a não querer fugir, escapar dali, sair correndo para as montanhas. Faz a gente se manter ali, porque a gente entende que aquele trecho, aquele evento, aquele momento é parte de algo maior. Para onde a gente está indo, então a gente precisa passar por aquela parte. É como o pedágio, sabe? Aquelas pequenas instâncias que a gente vai precisar passar ao longo do caminho para poder chegar na parte seguinte. Enfim, fica aí a reflexão com essas perguntas. Por que você acorda diariamente? Para quê? Melhor, por que não? A pergunta nunca é por quê. Ou melhor dizendo, quase nunca é por quê, porque a gente não quer saber a causa, a gente não quer olhar para trás, para o passado, a gente quer saber para quê, para onde que isso leva, a gente tá olhando para frente. Então fica aí a pergunta, para quê? Você tá acordando todo dia? É isso. Até o próximo episódio.